Os 10 Sith mais poderosos em Star Wars, parte 2. Pois é, há um tempo atrás eu fiz uma lista com 10 Sith poderosíssimos e falei que se o vídeo batesse 5.000 curtidas, teríamos a parte 2. Vocês representaram nos likes, então promessa é dívida. Bora conhecer mais 10 Sith extremamente poderosos, tanto no cânone de Star Wars, quanto no Legends também. Hello there, Mandalorianos e Mandalorianas, eu sou o Mando e aqui eu te conto as melhores curiosidades de Star Wars e tento tirar todas as suas dúvidas sobre essa galáxia muito distante. Se curtiu a ideia, já se inscreve no canal e faça parte do nosso clã Mandaloriano. Lembrando que essa lista não tá necessariamente na ordem de menos poderoso até mais poderoso, até porque isso é bem relativo, mas eu procurei deixar numa ordem que pudesse chegar perto de algo nesse sentido. Vamos começar com Darth Maul. Esse Zabrak datomiriano foi o aprendiz Sith de Darth Sidious durante os eventos de Ameaça Fantasma. Tendo treinado nos caminhos da Força, Darth Maul era um guerreiro impiedoso, bem versado no lado sombrio da Força e possuía habilidades mortais quando o assunto era combate com sabre de luz. Além disso, ele era extremamente ambicioso e ardiloso, planejando seu retorno ao poder mesmo após perder seu lugar na hierarquia do Sith. Como aprendiz de Sidious, Maul foi treinado para ser uma máquina assassina, destinada a ajudar seu mestre a destruir os Jedi e dominar a galáxia. Maul foi provavelmente um dos Sith mais mortais e treinados com mais eficiência na história da Ordem. Ele se tornou um guerreiro ágil, acrobático e altamente treinado, capaz de perseguir incansavelmente seus inimigos enquanto utilizava seu sabre de luz de lâmina dupla. Ele também era proficiente em várias formas de combate com sabre de luz. Seguindo temos Darth Tyrannus, também conhecido como Conde Dooku. Ele foi um mestre Jedi que caiu para o lado sombrio durante a Era da República. Coincidentemente, ele também foi aprendiz de Darth Sidious, logo após a aparente morte de Maul. Tyrannus era considerado um dos melhores duelistas da galáxia e era conhecido por sua técnica refinada e elegância ao empunhar um sabre de luz. Ele era um exímio praticante da Forma 2, conhecida como Makashi. Dito isso, ele também era um estudioso do uso da força, sendo capaz de utilizar a telecinese durante seus duelos, assim como os relâmpagos da força. Inclusive, eu já contei sua história completa nesse vídeo e tô deixando aqui em cima para você conferir. O próximo da lista é Freedon Nad, o mestre de Exar Kun. Originalmente um membro da Ordem Jedi, Freedon Nad abandonou seus ensinamentos para arquitetar a ascensão do Sith durante a Era da Velha República. Nad perseguiu seu objetivo de forma obstinada e eventualmente acumulou uma riqueza de conhecimento sobre o lado sombrio em seu desejo de se tornar o feiticeiro Sith mais poderoso da história. O próprio espírito de Nad manteve grande parte do poder que ele conquistou em vida, fazendo com que ele continuasse a exercer sua influência sobre os outros mesmo após a sua morte. O espírito do Sith ia e vinha como bem entendia, sendo capaz de se mover pela galáxia de um corpo celeste para o outro. Ele era tão poderoso que foi capaz de assombrar os templos Massassi em Yavin 4.000 anos após sua morte. Vamos agora para Darth Tenebrous. Ele foi um Lord Sith da espécie Bith, a mesma da Banda da Cantina. Como se isso já não fosse curioso bastante, ele também foi um mestre de ninguém menos do que Darth Plagueis o Sábio, que viria a se tornar um dos Sith mais poderosos da história e, posteriormente, mestre de Palpatine. Apenas por esse fato, Tenebrous já ocupa um lugar de destaque na história do Sith e da galáxia como um todo. Ele era um mentor inteligentíssimo e de pensamento frio e calculista. Tenebrous tinha uma obsessão em moldar o futuro e era muito poderoso na força, com um talento absurdo para duelos de sabre de luz, característica essa que ele passou para seu aprendiz secreto Darth Venamis. Tenebrous também era proficiente na velocidade da força telecinese, sendo capaz de levitar objetos incrivelmente pesados com a força. Ele também era capaz de lançar relâmpagos da força, cuja cor era avermelhada, algo muito incomum. Ainda entre suas habilidades na força, Tenebrous tinha poderosas habilidades premonitórias, capaz de prever sua própria morte, algo que nem mesmo Darth Plagueis conseguiu fazer. O que nos leva a Darth Sion, também conhecido como o Senhor da Dor. Sion viveu durante o período das antigas Guerras Sith e lutou ao lado de Exar Kun até a eventual queda do Império Sith. Sion foi o responsável por uma descoberta no lado sombrio da força que eventualmente ajudaria o Sith a estender sua longevidade. Ele percebeu que, através de sua raiva, ódio e dor, ele conseguiria prolongar sua vida e evitar a morte. Claro, ele era consumido por sua
infinita agonia dia após dia, contando com um corpo completamente destroçado e em estado de decomposição, dando a ele um aspecto de morto-vivo e horrorizando a todos ao seu redor. Quando ele estivesse em planetas com forte conexão com a força, seu poder aumentaria exponencialmente, fazendo dele quase imbatível. Sion eventualmente abriria mão de todo esse poder supremo graças a seus sentimentos por Surik, uma mestre Jedi que mostrou a ele o terrível preço que ele havia pagado por esse poder e permitiu que o Lord Sith enfim encontrasse paz interior e morresse. Bom, e como na última lista vocês deram um show e bateram a meta, eu vou fazer um novo desafio. Se esse vídeo aqui bater 5.000 curtidas, eu prometo fazer mais uma lista com 10 Sith poderosos em Star Wars. Bora lá, hein? Missão dada, missão cumprida, quero ver. Vamos agora para Darth Phobos. Ela foi uma Sith que nasceu no planeta Korriban milhares de anos antes do início das Guerras Clônicas. Astuta e manipuladora, Phobos matou muitos de seus companheiros Sith em uma tentativa de tomar o poder, enquanto os que restaram se voltaram contra ela e tentaram eliminá-la. Phobos montou um culto fanático que a adorava, usando os cultistas para atacar Sith e Jedi, rendendo a ela o apelido de o medo oculto entre os Sith. Eventualmente, uma força conjunta de Jedi e Sith acabou matando Phobos, mas seu culto continuou a viver até o quarto grande cisma. Darth Phobos exibiu incríveis poderes mentais que a permitiam manipular a mente dos fracos e forçá-los a cumprir suas ordens. Ela também era habilidosa com a força, capaz de sentir os medos mais profundos de seus oponentes e usá-los contra seus agressores. Ela se alimentava de medos e era fortalecida pelo de seus oponentes. Ela também era capaz de emitir poderosos relâmpagos da força e era adepta de várias formas de telecinese, incluindo o empurrão pela força e o lançamento de sabre. Em termos de combate, Phobos preferia a lâmina dupla, permitindo a ela usar a velocidade da força para aumentar sua agilidade, fazendo com que ela praticamente se teletransportasse rapidamente de um ponto para o outro. Em seguida temos Darth Malak, o antigo aprendiz de Darth Revan, cujo destino acompanhamos no jogo Knights of the Old Republic. Malak eventualmente traiu seu mestre e buscou o poder para si. Malak era um adepto do enforcamento pela força, o usando em diversas ocasiões. E também vimos o Sith usando a técnica de arremesso de sabre de luz. A destreza de Malak com a força fazia com que ele criasse um turbilhão de energia que cercaria sua vítima, e ele também possuía a habilidade de criar um campo de força que ele usava para congelar seus inimigos no lugar. Ele era proficiente em usar a força para aumentar sua velocidade e suprimir as habilidades de outro usuário da força. Malak foi capaz de se tornar virtualmente invulnerável para a maioria dos poderes da força por um período limitado de tempo, e também foi capaz de saltar grandes distâncias para alcançar seus inimigos. Darth Malak foi capaz de amplificar seus gritos, provocando ondas de choque que se espalhavam através da força. Ele também usou a força para explorar sua dor, ódio e medos mais íntimos para convertê-los em uma raiva intensa que poderia ser canalizada para aumentar sua velocidade, força e ferocidade. Vamos agora para Ulic Qel-Droma. Ele era um ex-Jedi que sucumbiu ao lado sombrio da força e desde então se tornou um membro histórico da religião Sith. Os dons de Qel-Droma eram em grande parte naturais, já que seu treinamento não foi tão extenso durante sua juventude. No entanto, ele se tornou um dos Sith mais poderosos da história. Sua corrupção abriu a porta para muitas habilidades que estavam fora dos limites no passado. O controle da mente e o aumento de agilidade são dois poderes que ele costumava usar durante suas batalhas. No final, Qel-Droma abandonou os caminhos Sith e voltou para o lado da luz, até que foi morto pela corte de um Sith vingativo. Na batalha, Qel-Droma era um portador de sabre de luz excepcionalmente habilidoso, especializado na forma Gem-So. Suas habilidades foram auxiliadas por sua grande agilidade e reflexos ultra rápidos. Ele era altamente preciso com seus ataques e era altamente proficiente tanto no combate individual quanto lidando com vários oponentes. Ulic era adepto de habilidades defensivas, capaz de criar barreiras fortes o suficiente para repelir explosões. Ele também possuía a habilidade de ver através da força, o que o permitia lidar com situações em que seus olhos eram inúteis para ele, e com treinamento ele se tornou muito proficiente em usar a força
força para prever ataques. O que nos leva para Darth Caedus. Ele era um jovem talentoso que se tornou um poderoso cavaleiro Jedi. Ele era irmão gêmeo de Jaina Solo, sendo filhos de Leia Organa e Han Solo. Logo após a invasão Yuuzhan Vong no núcleo da galáxia ter sido frustrada, a galáxia se encontrava instável e sob ameaça de um colapso. Jacen abraçou o lado sombrio em uma tentativa para salvá-lo, assumindo então o manto de Darth Caedus. Com seu poder amplificado, ele matou sua própria tia Mara Jade e travou uma guerra contra os remanescentes do governo antes de finalmente ser derrubado por sua irmã gêmea Jaina. Ele era um usuário habilidoso e proficiente na velocidade da força, muitas vezes a usando em situações perigosas de combate. Caedus foi capaz de instintivamente produzir relâmpagos da força e recorreu ao estrangulamento da força em algumas ocasiões. Depois de sua queda para o lado sombrio, ele teve acesso à meditação de batalha Sith, o que o deu a capacidade de antecipar eventos e entender e manipular o campo de batalha. E quando ficava furioso, seus olhos manifestavam efeitos físicos do lado sombrio, tornando-se amarelos. Vamos agora para Darth Vitiate, também conhecido como Tenebrae. Ele foi um dos imperadores Sith durante a Era da Velha República e permaneceu no poder por milhares de anos. Ele era considerado um dos Sith mais mortais que já habitou a galáxia. Para você ter ideia, mesmo antes de sua idade adulta, Tenebrae já tinha massacrado milhares de indivíduos, sendo notado por ninguém menos do que Marka Ragnos. À medida que seus poderes cresciam, Tenebrae continuava a se alimentar do medo e do sofrimento daqueles que ele torturava em execuções públicas. Enquanto seu corpo era prejudicado pelos efeitos devastadores do lado sombrio, a técnica de transferência de essência permitia que ele movesse sua consciência entre corpos de terceiros e sustentasse sua vida indefinitivamente. Ao combinar várias técnicas da força, o imperador também foi capaz de imbuir porções de sua consciência em recém-nascidos, transformando os filhos do imperador em extensões de sua vontade. Ele também foi capaz de reunir os Lord Sith restantes e drenar seu poder junto com o de um planeta inteiro e usar uma combinação de ambos para aumentar seu poder e vida útil. Eventualmente, ele se proclamou imperador e desfrutou de um reinado muito destrutivo antes de sua eventual morte. E já que o assunto é Sith, vou deixar aqui nossa playlist completa sobre eles, além da parte 1 desse vídeo com 10 Sith incrivelmente poderosos. Por hoje é isso, te vejo no próximo vídeo e this is the way.